Então, gente, obrigado pelo convite aí, Adir, Tonini, pessoal da Praxis. E quando eu recebi esse convite, eu pensei assim, nossa, cada roubada que eu acabo entrando assim no automático, né? E semana passada, inclusive, eu fiz uma palestra para inovação em franchising, onde eu pensei da mesma maneira, assim, nossa, que roubada que eu entrei, vou falar de inovação em franchising. E vou te falar que hoje talvez seja uma roubada um pouco maior do que semana passada. Porque semana passada a gente falou das ferramentas de gestão que a gente aplica, todas essas ferramentas que aqui foram colocadas, desde contadores de fluxos, BIs, enfim, toda essa parte digital de ferramenta, que há muitos anos a gente, como multifranqueado, pleiteia perante as franqueadoras, que a gente tem uma necessidade diferente, talvez, dos outros. E, por outro lado, eu fico hoje também muito seguro, confiante e realizado de que a gente que começou aí, Eric, Alberto, junto com a gente, esse movimento de mostrar o que é um multifranqueado, quais são as necessidades dele, né? E realmente a gente falava que a gente era um bicho diferente. Então, hoje assim está um conceito super divulgado e isso deixa a gente também muito satisfeito. Então, gente, só rapidamente assim, uma apresentação. Eu sou franqueado há 21 anos, comecei meu primeiro negócio com a Arezzo, então o Maurício está aqui. Posso dizer que eu conheço com bastante profundidade o negócio do franchise, a companhia da Arezzo. Meu tio é franqueado do Boticário há 33 anos, tem 33 lojas, era franqueado master. Então, principalmente essas duas organizações que eu admiro muito, eu tenho um pouco de conhecimento. Hoje, então, nós somos franqueados, eu vou apresentar aqui, o Grupo Nomura, nós somos 400 pessoas, a gente esse ano vai faturar aí 170 milhões, e 26 lojas espalhadas aí pelo Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Então essas são as marcas que a gente representa, principalmente a Adidas, que hoje é o nosso maior negócio e que a gente está fazendo o viés da expansão aí para São Paulo e Rio, principalmente nessas regiões. Vamos lá, falar um pouco de Omnichannel, né? E aí confesso para vocês que quando eu recebi esse desafio de falar sobre o Omnichannel, eu falei assim, eu não sou palestrante, eu sou empresário, né? Eu estou lá no dia a dia, executando as ações, e vou pensar assim, nossa, lá vai estar cheio de cara da tecnologia, executivo, falando um monte de coisa que talvez eles possam não ter a visão prática do dia a dia. E lá no nosso grupo, eu também sou o mais experiente, sou o mais experiente de todos, é só galera nova, realmente, e eu vejo um pouco da dificuldade que eles têm, porque eu vejo eles são verdadeiros gênios. Hoje, essa molecada nova, eles são muito, muito inteligentes, são gênios. Agora, o processo, na verdade, que a gente fala, eles começam a construir qualquer ideia através de dado. Então, você dá uma demanda para um moleque desse aí, ele não fala nada com você antes de ele ficar igual um maluco atrás de dado. Depois que ele consolida esse dado, muito provavelmente ele vai chegar num diagnóstico bom, né? Eficaz. Porém, eles acham que vão dar um push lá para a ponta e a ação vai rodar. E não vai. Né? Lá na ponta é diferente. Os traumas, as dores, a gente sabe que a gente é principalmente da geração da execução. A gente sabe que lá na frente a gente precisa de engajamento de gente, a gente precisa ter processo, a gente precisa ter uma série de ajustes e correções. Então, entrando um pouco, que eu vejo hoje no Brasil, a grande diferença, eu não vejo ninguém ser omnichannel no Brasil. Ninguém. Eu vejo ser multicanal. Então, um pouquinho da diferença, assim. Começou como single channel, depois o multi-channel. O desafio hoje já está rolando o cross-channel. O que é o cross-channel? Pô, eu vendo no físico, vendo no digital, vendo no mobile, faço algum cross entre as partes, ok? Mas o verdadeiro omnichannel, que é a verdadeira integração, não só de canais, mas de clientes, de parceiros, stakeholders, eu não consigo ver ainda quem verdadeiramente faz, entender realmente essa jornada do cliente em loja. E aí, a gente começa assim, ao meu ver, a atividade meio do desafio do Omnichannel é colocar o cliente no centro. E aí a gente volta de novo um pouco para essa utopia, né? A gente trabalha com varejo, a gente sempre fala, o nosso foco é no cliente. Né? Você chega hoje num shopping center ou para qualquer varejista e fala, o meu foco é no cliente. Ele vai olhar, tá, e aí? Nós também temos focos no cliente, né? Não é nenhuma descoberta da América. Agora, o que a gente faz para ter foco no cliente? O quanto eu invisto de grana, de energia, de cultura nisso aí? Então, eu vejo que hoje o grande conceito do Omnichannel tem que realmente colocar o cliente no centro. Eu acho que é atividade meio, mas para chegar onde?
que eu acho que essa talvez seja a maior provocação aqui que eu queria colocar. Por que a gente tem que fazer esse negócio do Omnichannel? Para que interesse? Para vender mais? Será que é só para vender mais? Hoje, o que está super divulgado aí? O que é o novo petróleo do mundo? Dados, né? E o Omnichannel, na verdade, ele não é nada mais do que isso. O interesse final do Omnichannel é buscar dado. Que tipo de dado? Qual que é a jornada do meu cliente? Quem que ele é? Para que time ele torce? Qual número ele usa? Quantas vezes ele entrou na loja? Quantas vezes ele entrou no site? Para conseguir o quê? Maiores vendas, maiores resultados, maior fidelização, programas de membership. Mas, no final, a gente tem que buscar o quê? Dados. Esse é o ponto. E como que nós vamos fazer isso? E aí que foi talvez o grande desafio que o Adir me falou, me pediu, de lá na ponta. Como é que você imagina que a gente vai conseguir começar a construir essa jornada, essa estrada? Que hoje a gente vive num país que a gente não tem internet estável. Pô, a gente tem loja, por exemplo, do Barra Shopping, nossa maior loja da América Latina. A gente tem problema de internet lá, todo dia. Então, assim, parte de infraestrutura, eu vejo assim, as entregas por drone, que já estava oficializada, mas no Brasil entregar por drone? Imagina a pessoa chegar na sua casa, entregar um pacote, lá vai estar lá à noite, quando chegar o pacote já vazou. Os prédios não têm doca de recebimento de internet, né, de delivery, enfim. Então, a gente tem muitos desafios pela frente. Então, se eu fosse fasear, e se eu pudesse escolher e ter essa oportunidade, até na Arezzo, há 3 anos atrás, a gente foi piloto, né, de algumas ações aí. Então, eu dividi assim, em oportunidades e desafios. Então, vamos sendo bem prático, como eu falei, eu não sou palestrante, eu sou varejista. O que hoje eu acho que faria muito sentido a gente começar essa execução, quebrando alguns conceitos antigos de... o cara que eu imagino hoje, assim, o cara que é engenheiro, ele deve pirar. Porque o cara que é engenheiro, ele foi criado culturalmente a fazer todo o planejamento, faz todos os estudos de impacto para depois começar uma execução. E hoje, nas startups falam, se joga do penhasco e, durante a queda, vai achar uma solução para não se esborrachar lá embaixo. Né? Esse é o conceito de startup. Então, gente, eu dividi em oportunidades e desafios. Oportunidades claras que eu vejo hoje. No varejo, não é nenhuma novidade, principalmente no mercado que a gente atua, varejo de produto manufaturado, né, roupa, sapato, tênis. Nossa maior perda de venda é ruptura. Ruptura de grade, ruptura de produto, né, ruptura, às vezes, de serviço. Então, como que a gente consegue, talvez, acessar rapidamente uma lacuna maior que eu vejo? Então, o store shipping, que é realmente utilizar da rede seja de franquia do Boticário, da Arezzo, utilizar a rede de estoque de todo mundo, a capilaridade, isso, o que gera de vantagem o store shipping? O sentido de urgência, né? O cliente compra no e-com e a loja entrega, ou, no caso, o cliente pode pegar na loja. Isso gera o quê? Menor cobertura de estoque para todo mundo, você pode usar a cobertura de estoque de toda a rede. Sentido de urgência do cliente, eu compro hoje para receber hoje, eu compro hoje para receber amanhã. Né? Segundo, pick-up on the store, que eu acho que eu vi um dado recente agora na última Black Friday dos Estados Unidos, 60% das compras foram feitas buscar na loja. Hoje, eu acho que no Brasil já tem aí algumas farmácias, Panvel, alguns armários já para ser centros de coleta. Talvez o movimento da própria Amazon está podendo justificar um pouco isso. E, por último, a prateleira infinita, onde, imagina, vender sapato para a mulher. A mulher ela quer o 37 de camurça vermelho. Se for o de couro bege ou de couro vermelho, ela não quer. Ela quer o 37 de camurça vermelho. E o que acontece? Às vezes a gente tem 3, 4 opções, até com overlap dentro da loja, e não tem aquele específico. A gente utiliza a prateleira infinita. Né? Prateleira infinita, como é que funciona? Eu uso a parte ou da rede, ou dos próprios sites do e-com, ou do próprio estoque da rede para ela receber em casa. Então, são três caminhos que eu vejo que, de imediato, é possível implantar, só que não é um omnichannel. Hoje, no primeiro momento, eu vejo que é um multicanal. E aí eu acho que, se a gente priorizar as grandes lacunas, essa talvez seja uma das maiores delas.
E aí o que a gente percebe nesses 3 movimentos aqui é realmente assim, é fácil de colocar e implantar isso aqui? Quais são os desafios que a gente tem? E aí, queria falar que a segunda fase talvez seja a parte da experiência, que hoje eu vejo. A gente fala muito isso, né? Ah, não, varejo físico tem que ter experiência. Mas e aí, como é que faz para ter experiência? Pô, no shopping a gente é espremido cada vez mais. Por que espremido? O conceito ainda de shopping é real estate. A gente precisa ter uma loja de 200 metros, a gente tem uma de 200? Não, a gente tem uma de 120. O exemplo lá das caixas. Como é que a gente vai oferecer experiência para um cliente se os stakeholders, se toda a cadeia ainda não entendeu que o propósito é esse? Essa aqui é uma imagem que a gente está inaugurando hoje, a loja do Morumbi, tá? Da Adidas. Então, aqui é um pouco da experiência. Pô, tem uma área de run gym aqui, a pessoa entra na esteira, faz um teste de pisada, recebe instrução de corrida. Tem a parte de customização, até aproveito para convidar hoje, a gente vai fazer um evento lá a partir das 7h, vai ter área de customização, artista para fazer lá a customização dos produtos. Então, realmente, a gente tem que criar uma experiência para fazer sentido a pessoa ir até a loja, né? Agora, porém, como que faz para a gente acomodar isso, né? Como é que nós vamos viabilizar? Principalmente, eu acho que a experiência ela vai vir através de tecnologia embarcada. Como que nós vamos viabilizar essa tecnologia? Como é que nós vamos viabilizar esse espaço se o shopping está cada vez espremendo mais a gente e assim por diante? E aí, a segunda parte que eu acho que eu queria colocar é a parte da integração dos dados. Aí, realmente, é o final, é como que eu vou integrar esse multicanal. Como é que eu vou dividir os meus dados com a franqueadora vai dividir meus dados comigo. E eu acho que hoje, falando de uma forma provocativa, a jornada do cliente, a gente pode fazer um exemplo seguinte. Hoje, a gente tem contador de fluxo nas nossas lojas há mais de 5 anos, a gente tem uma conversão média, vamos pensar assim, Arezzo e Chutes, por volta de 15% a 16%, e Adidas por volta de 10% a 11%. Quer dizer que 90% não compra. Então, cada 100 pessoas que entram na loja, só 10 compram. Mas deixa eu estudar o comportamento dessas 90. Então, o cliente entrou na loja do Morumbi, tocou num produto. Até a gente tem, hoje, nas lojas aqui de São Paulo, vitrine digital, a gente tem também tecnologias de dentro que a pessoa coloca o tênis, já começa a aparecer a campanha, as tecnologias, então a gente consegue perceber quantas vezes pegar o produto específico. Mas, assim, pensando na jornada do cliente, o cliente entrou na loja, não comprou. O site tem a integração dos dados. O site soube que esse cliente entrou na loja e se interessou por a camisa do Flamengo. A pessoa chega em casa, recebe um push do site, ó, R$50 de desconto na camisa do Flamengo. A pessoa entra no Icon, compra a camisa do Flamengo no Icon, só que quer buscar na loja. Compra e busca na loja. Essa venda como é que é? Física, digital, o shopping tem que ganhar, eu tenho que ganhar, o franqueador tem que ganhar. Como é que faz para equilibrar tudo isso? Então, acho que o final é justamente essa integração dos dados. E aí que eu vejo que são os grandes desafios, é o que a gente precisa de desafio aí no dia a dia para realmente conseguir todas essas integrações. A integração dos canais, eu acho que principalmente vai exigir transparência. Será que hoje todos os parceiros envolvidos na cadeia estão com esse mindset de transparência? O que é o mindset de transparência? Olha, esse teu cliente que mora da frente da loja do Morumbi, ele comprou 3 vezes no site essa semana e nós vamos dar um push para ele ir na loja do Morumbi. Será que os franqueadores, as cadeias, estão preparadas para esse nível de transparência, de remunerar todas as partes de uma forma justa, racional e transparente? Então, acho que a gente volta lá na estaca zero, aí, um pouco do que o Maurício falou, da transformação digital, da cultura digital, que realmente isso vai exigir. Logística, né? Um desafio aí logístico que pode ser uma grande vantagem. Nós somos varejistas, nós não somos serviço de logística. Eu preciso aprender. Eu sou lojista, alguém tem que me ensinar. Eu aprendi a fazer outras coisas. Atendimento, vai mudar o atendimento? Pô, o vendedor que está ali na lista de vez, aí chega um pedido de picking, do store shipping. E aí, como é que faz o atendimento? Como é que nós vamos manualizar isso? Né? Não vai ser um push lá da franqueadora que vai chegar lá na ponta, que do dia para a noite a gente vai conseguir operar. Investimento tecnológico, isso é caro.
Será que o franqueado vai ter condições, capacidade financeira para fazer esse investimento tecnológico? Seja desde a tecnologia embarcada na experiência, ou seja, nas ferramentas que necessitam. Um exemplo que eu vou falar para vocês é o seguinte: essa loja do Morumbi, ela é coparticipativa. Porque se fosse para a gente colocar no nosso business plan, ela não tinha payback. A conta não fechava. Aí a marca ela entra, não, a gente precisa segmentar essa loja, e essa loja específica do Morumbi, o segmento é running. Então é toda direcionada para a corrida. Então, desde as ações que a gente faz, os produtos exclusivos, a esteira e assim por diante. Como que eu faço para engajar o meu time? Como é que eu vou remunerar para engajar eles? Falaram aqui agora sobre isso. O meu vendedor, ele ganha comissão ou não ganha? Mas a venda foi pelo site ou foi pela loja física? Mas quem tem que fazer o picking? Como é que eu vou engajar essa ideia? A própria prateleira infinita é um baita desafio. Por quê? A gente pode acomodar o nosso time a usar a prateleira infinita, em vez de tentar oferecer uma outra opção. A pessoa entrou, queria o 37 tênis Ultra Boost para a corrida. Pô, será que se o vendedor não contornar uma objeção, ele não consegue substituir pelo um que a gente tem? Aí ele pode chegar e se acomodar. Não, eu vou vender na prateleira infinita. Né? Integração dos dados. A franqueadora tem que olhar meus dados, eu tenho que olhar os dados da franqueadora. Eu quero ver, deixa eu ver quem que mora aqui do lado do Shopping Eldorado, que está comprando no site, que por algum motivo ele não está comprando na loja. Se eu tenho uma loja com uma baita experiência, no caso a loja do Eldorado, é foco em futebol. Então a loja é toda com experiência em futebol. Será que a franqueadora vai estar aberta com esse mindset dessa integração dos dados? Parceiros. Pô, eu fiz uma apresentação aí um tempo atrás, eu falei sobre relacionamento com shopping. E eu abri a abertura da palestra botando duas pessoas, uma de costas para a outra. Esse é um pouco do exemplo do desafio que a gente tem. Como é que nós vamos integrar esse cara com isso? Porque esse cara tem que ganhar. Ele tem que fazer parte dos stakeholders. Portanto, que hoje tem vários shoppings, aí, BR Malls, Multiplan, montando seus marketplace, o próprio Dom Pedro, né, Ju, que a Ju está comandando um projeto lá. Então, assim, como que nós vamos acomodar essas partes? Seja, pô, vamos pagar comissão para o gerente? Vamos pagar comissão para o vendedor? Tudo isso é um desafio que lá na ponta não vai rodar se as regras não estiverem muito claras e se as pessoas não estiverem engajadas e motivadas para fazer acontecer. Formalização e legalização. Agora, por exemplo, a gente está bem nesse processo, né, Maurício? A gente começou já a acrescentar o KNAI de varejista para serviço também. Porque numa dessas maneiras ou de prateleira infinita ou alguma outra do tipo, eu vou ter que o quê? Eu faço a venda para a Arezzo me comissiona. Para eu receber e justificar essa receita, é serviço. Então eu tenho que formalizar, legalizar. Que tipo de... Hoje, atualmente, os shoppings eles ganham sobre a venda, independente se é serviço ou venda de produto, ou percentual do aluguel. Nessa maneira, ele vai estar ganhando igual também. Treinamento de equipe, com relação a mini CD, nós não sabemos fazer picking. Pô, não é tão simples assim fazer o processo logístico de entrega, preparar a embalagem, dedicar alguém. Espaço, a gente não tem espaço para fazer o picking nas lojas de shopping. Como que nós vamos fazer isso? O que acontece? Não adianta chegar e ser irresponsável de novo, como talvez os gênios que eu falei dos moleques da tecnologia fazem, só que chega lá na ponta, vai dar água, não vai rodar. Estoque é orgânico. Gente, vamos dizer que a franqueadora ela consegue ter a visibilidade do estoque. RFID, ok? Que isso ainda está longe, está a quilômetros de distância para chegar. A cliente está provando um sapato na loja. No site está apitando que esse sapato está na loja, no estoque, concorda? Aí a pessoa vai lá e pã! Eu quero comprar e aparece como disponível lá. Só que a cliente está provando o sapato. Enquanto ela está provando, ela tem a preferência da compra. E se chegar a compra da internet junta, como é que faz? Né? Eu sei que ali nós vamos ter que dar um push de aceite do cliente, da venda do produto ou não, mas assim começa a ter alguns desafios aí de como a gente olhar. E também horário de funcionamento das lojas. Olha a coisa óbvia que a gente está precisando falar aqui. O e-com não tem horário de funcionamento. Eu compro 3 da manhã.
Na loja não vai ter ninguém lá. Quer fazer store ship, pick-up store, não vai ter ninguém lá de madrugada. Então, esse aqui são um pouco dos desafios que a gente tem para acomodar. E, sim, de novo, assim, eu acho que o grande recado que eu queria passar aqui é o ponto final. Eu acho que tudo tem que mirar em dado. Dado, por isso que as empresas hoje mais valorizadas do mundo vão ser Alibaba, Google, Amazon, porque elas vão ser ricas em dados. Até, inclusive, o Uber está sofrendo aí uma crítica, que vazou aí, que o Uber, até 1 minuto e meio depois que encerra-se a corrida, ele tem a localização da pessoa. Por quê? Porque a pessoa bota um destino, por exemplo, Shopping Morumbi. A gente não sabe, a gente sabe que foi para o Shopping Morumbi, mas aonde? Às vezes ele vai na Bodytech. Opa, ali que está o valor da informação. Ali que vale. Então, eu acho que o ponto final e a grande provocação aqui que eu queria passar é realmente assim, o ponto final é o dado. O que eu vou fazer para ter essa integração de dado e eu entender cada vez mais para potencializar minha venda, mas usando o dado? E eu vejo que a gente tem uma longa jornada pela frente. Ao mesmo tempo, eu posso acordar desmotivado e pessimista diante das grandes lacunas que a gente tem pela frente aí para conseguir chegar nesse lugar. Porém, por outro lado, às vezes eu vou dormir esperançoso de quanto espaço a gente tem. A gente foi lá no evento da Cisco, você estava junto, lá na NRF. Varejo, o terceiro maior setor de disrupção do mundo. Quando eu olhei aquilo lá, eu pensei, nossa, eu não tinha a mínima noção do tamanho da confusão que a gente estava. A gente só estava atrás de tecnologia e mídia e entretenimento. O resto é varejo, o terceiro é varejo, na frente de banco. No Vortex, né? No Vortex lá deles. Lá então, assim, a quantidade de dor e desafio, porém, eu acho que é um momento de oportunidade. Agora é o momento que o dinheiro muda de mão. É nessas transformações que o dinheiro muda de mão. Ou o multifranqueado fica grande, fica bom, ou as franqueadoras começam um movimento diferente de loja própria, ou começam a integrar tudo, enfim. Eu acho que é um momento bem provocativo para a gente falar. Então, gente, eu queria encerrar que, na minha visão, tem que ser um negócio único, e esse talvez é o desafio aqui. Como que é um negócio único se eu tenho franqueado, se eu tenho venda direta, se eu sou franqueador, se eu tenho loja própria? Mas o negócio tem que ser único, porque o dado ele tem que ser único. E, por último, eu acho que não é um momento mal para estar no varejo, e sim, é um momento para quem é monótono. Muito obrigado.